Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast do jornal Economia Crítica. Estamos aqui em mais uma edição do podcast especial do jornal Economia Crítica, que é um podcast desenvolvido pelos alunos de pós-graduação em Economia da Universidade Federal de São Carlos, que fica sediada em Sorocaba. Nesse episódio vamos contar com a presença da mestre em Economia Michele Martins, que está atualmente desenvolvendo o doutorado em Economia pela Exalc e participa do projeto de conjuntura econômica do IPEA e é professora substituta de Comércio Exterior na FURC. Também vamos contar com a presença do Leonardo Ferraz, formado em Relações Internacionais pela Unifesp e atualmente está fazendo mestrado em Economia pela Universidade Federal de São Carlos. Tem trabalhado com a parte de Economia Internacional, e coordenado o Núcleo de Estudos em Economia Aplicada nesse ano de 2021. Nesse podcast, então, a gente vai falar sobre as perspectivas para o ano de 2021. Mas antes de começar sobre as perspectivas do ano de 2021, a gente tem que lembrar um pouco do que aconteceu em anos anteriores, E para isso, a gente vai começar a recordar alguns fatos históricos já que têm acontecido nesses anos de 2019, 2020 e que têm impactado diretamente os acontecimentos que agora estão acontecendo em 2021, com a abertura desse ano legislativo, Então, agora começou o ano legislativo, então vamos falar de 2021, como sendo começando agora, após o Carnaval, com a abertura do ano legislativo. E primeiro eu convido o Leonardo Ferraz para comentar um pouco alguns acontecimentos que marcaram o mundo até então, que vão ser indispensáveis agora para a gente começar a traçar essa discussão para as perspectivas do ano de 2021. Boa tarde, Luísa, boa tarde, Michele. Agradeço o convite pela Luísa, agradeço a presença da Michele também. E fiquei aqui de comentar sobre o ano de 2020 com vocês, E eu estava mais, eu meio que pensei sobre o ano de 2020, Não é uma tarefa muito fácil comentar esse ano, porque foi um ano, a gente sabe, aconteceu muita coisa importante, muitos eventos, não muito felizes, Comecei a pensar que o ano de 2020, lógico que muitas coisas aconteceram nele, mas elas não são pontuais, elas são resultados de forças sociais ou, atritos que vêm acontecendo e da nossa forma, no sentido geral da sociedade ou dos estados, a lidar com esses atritos, a lidar com esses acontecimentos, Então, eu voltei um pouquinho, mas eu vou falar bem rapidinho, eu voltei um pouquinho mais, alguns pontos que eu identifiquei uma mudança de preocupação, nos estados, que logicamente reflete a mudança de preocupação na sociedade em geral, Então eu peguei 2008, foi o ano que estourou a crise, Eu analisei vários documentos oficiais da ONU para entender qual era o foco a partir de 2008 dos países, Principalmente na parte nos fóruns de desenvolvimento e de meio ambiente. Eu achei interessante esses fóruns porque eles tratam de economia e tratam de desenvolvimento, meio ambiente e tudo mais. O que é interessante é que, até 2008, o foco desses fóruns, ele era pontual, mesmo. Era projetos de desenvolvimento, projetos de mitigar a destruição do meio ambiente, E a partir de 2008, que a gente observa que na questão social, na questão do desenvolvimento e do meio ambiente, começa a ficar meio de lado. Fala-se um pouco, mas de uma forma muito marginal. Maneiras de aferir, como que está a performance dos países, algumas coisas do tipo projetos sólidos começam a ser deixados um pouquinho de lado, que é estranho, Justamente nesses tipos que deveria se comentar sobre essas coisas, não está se falando muito bem, Daí começa a surgir, algumas coisas deixam de ser tratadas que deveriam ser tratadas. Outro ponto também interessante para a gente chegar em 2020 é 2016, 2016, o que a gente vê, Que meio que um tipo de discurso entra no mainstream político, em vários países.
Eu vou citar aqui um deles, que eu acho que é o mais emblemático desse discurso individualista, um discurso que apela um pouco para o preconceito, para a sensação de crise, né? Que foi a eleição do Trump lá nos Estados Unidos. E começa a ter essa ideia de que esse discurso, esse tipo de sensação ia ficar, assim, pelo menos 4 anos com a gente aí. A gente ia escutar bastante, né? Começa também, acho que entrar no mainstream, assim, no jogo mesmo, a questão das informações imperfeitas, né? Fake news, mas informações imperfeitas. As pessoas, elas começam a receber muita informação mal intencionada, assim, que não estava muito bem curada ali, né? E o que isso representa? Esses pontos representam uma forma de operar da sociedade que exacerbou alguns atritos e que chegamos em 2020 e algumas coisas, não somente por causa disso, mas por ajuda dessas formas de operar, aconteceram em 2020. Eu vou falar algumas aqui, eu vou falar de uma maneira também, assim, uma análise bem rasa, bem rapidinho, para não ficar falando muito tempo. Rasa é uma palavra fina, mas não, bem rapidinho. O primeiro que eu vou falar é o Brexit, né? O Brexit, ele começa em 2016, ele foi feito um referendo em 2016, foi votado, as pessoas concordaram, né, que o Reino Unido deveria sair da União Europeia, né? E o Brexit, ele iria ter um período de análise, um período de ajuste até 31 de 2020, se não me engano. E no dia 1 de janeiro de 2020, desculpa, 30 de 2019, 1 de janeiro de 2020, o Reino Unido não ia estar mais na União Europeia, né? E eu acho que esse ponto aqui, ele representa uma dessas formas de operar, desse preconceito, desse discurso de individualismo, né? E meio que um resultado final também, por que não? Por que acontece isso daí? Por que ele é um exemplo desses atritos sendo exacerbados? Porque a maioria das pessoas que votaram para o Brexit, é muito interessante quando você começa a ler, elas se encontravam em áreas de declínio econômico no Reino Unido, né? E quando você começa a estudar os padrões de votos dessas pessoas, você percebe algumas coisas. Por que elas votaram no sair? Porque elas não sabiam interpretar os dados que chegavam a elas, vinham dados imperfeitos. Quando vinham dados de fontes oficiais, de pesquisas e tudo mais, elas não acreditavam, porque já vinham esses dados imperfeitos de outras fontes, elas não sabiam o que poderia acontecer, então, portanto, com essa saída, elas não tinham noção do que poderia acontecer, e também foi alimentado por essa noção de que a União Europeia, ela trazia problemas para o Reino Unido que, assim, eles não gostariam de tratar, principalmente a questão das ondas imigratórias do Oriente Médio para a União Europeia. Eles estavam meio que inflamados por esse discurso. O que se tem, assim, tem essa questão, né? O que era falado, assim, apesar de eles terem decidido isso, estudos projetaram, né, os resultados, e assim, a maioria dos estudos, eu vi 17 aqui, mas bem por cima, mas eu vi 17. Todos falavam que ia piorar vários indicadores econômicos, enquanto que apenas um falava que ia melhorar, e mesmo assim as pessoas votaram, né? Então esse é mais uma forma, assim, esse atrito chegou nesse ponto. Outra coisa que eu gostaria de falar do ano de 2020, que foi emblemático, que foi assim um acontecimento de um tremor muito grande no sistema internacional, foi a crise no Golfo Pérsico, uma outra crise, a crise de 2019 a 2021 do Golfo Pérsico. Eu vou atrelar essa crise em 2 pontos. A primeira, eu vou falar mais rápido, mais por cima, que é assim, a ideia que eu tenho da política externa que o Trump utilizou, basicamente a guerra comercial que ele estava fazendo, não foi, de certa forma, muito popular com os americanos. Assim. A ideia que eu tenho é que aumentou alguns preços e dificultou o comércio de alguns grupos de apoio do próprio Trump. Então, ele usou uma carta na manga que os Estados Unidos têm, que é uma política internacional que eles praticam, chamada de Leadership Beheading, um nome muito feio, mas é Leadership Beheading, que a ideia é que se você derrota um líder de algum grupo de outro país, em tese você tem um ganho no sistema internacional, você demonstra seu poder, e as crises que estão ocorrendo nesse país, elas deixam de ocorrer ou diminuem. O que a gente observa nesse sentido, mais uma vez, assim, a vontade dos Estados agirem unilateralmente, esse individualismo, né?
não funciona muito. Na verdade, assim, piora a situação lá no Golfo Pérsico, lá no Irã. Alguns estudos já falam que essa prática não é legal, ela não funciona, e a gente observa em 2020 que acontece exatamente isso. Ao invés de melhorar a situação lá, o Irã fez uma brincadeira ali nuclear, né? Falou que, olha, não vou mais aderir a algumas partes do tratado de 2015 de não proliferação, e daí teve um bate-volta entre os países, e aumentou a crise e não voltou atrás, né? Então, o que a gente está vendo aí? 2 exemplos desses tremores que estão acontecendo e como a gente vem lidando com eles, né? Alguns outros exemplos aqui que eu cito para vocês, o George Floyd, que aconteceu nos Estados Unidos também, mesma coisa, vem assim, intensificado por esse tipo de discurso de ódio, de racismo, que lá nos Estados Unidos não foi colocado em xeque e causou grandes manifestações lá, assim, pessoas para as ruas, enfim, aconteceu isso e eles, por não saber lidar com esses problemas que eles têm lá dentro da sociedade. Estou passando mais rápido aqui. Na questão ambiental que eu falei, em 2008, que os estados eles deixaram de ligar um pouquinho para o meio ambiente, aconteceram 2 coisas aí, né, que eu acho que uma delas é a grande coisa de 2020, né? A primeira aqui, que foi em janeiro de 2020, são os Australian Bushfires, que ocorrem lá na Austrália, mas eles são muito mais brandos, assim, se pode chamar um incêndio de brando, mas eles são muito mais calminhos, muito mais curtinhos, e são em locais, ocorrem em certos locais lá. Esse ano que foi diferente, por causa da mudança climática, por causa de ações em relação à administração de terras lá na Austrália, intensificou muito esse incêndio, mais uma maneira que a gente vê a gente não lidar com os nossos problemas, né? Ou lidar mal. E outro problema que surge aí, e pode ser também ligado com o meio ambiente, é o próprio coronavírus, né? O próprio coronavírus que, assim, surge até agora tem-se a ideia de que surge nos wet markets de Wuhan, né? Que talvez se nós ligássemos para, sei lá, técnicas de produção mais saudáveis ou leis ambientais mais rígidas, não acontecesse ali, né? Então, o que a gente tem em 2020? Vários problemas que ocorrem porque a gente não lidou com algumas coisas, né? Então, na verdade, é muito interessante tudo isso, porque desde a crise de 2008 ali, né, que é um grande foco ali dentro dos em termos econômicos, né, e que trouxe grandes mudanças, tanto de sociais, econômicas, e trouxe outras questões a serem levantadas ali, até a questão de mudanças ali em termos de priorizações de problemas, né? Então a gente vê aqui muita coisa ali de como a eleição do Trump tem a ver com tudo isso da política externa, do individualismo, da proliferação das notícias falsas, da condução de uma política externa mais rígida e tudo mais. Como todo esse cenário de incerteza e de precaução fez com que o Reino Unido saísse da União Europeia. Então, quer dizer, são temas que aparentemente eles estão muito desconexos, né? Quando a gente vai falar assim, nossa, meio ambiente, George Floyd, Trump, ano legislativo no Brasil, né? São muito aparentemente desconexos, mas todos eles têm uma conversa muito transdisciplinar, né? Então, tudo que você está fazendo tem uma consequência em todos os setores, né? Independente de qual que seja. Então, muito interessante a colocação, e vou passar a palavra para a Michele, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu venho contribuir aqui com as palavras do Léo. Eu somo as falas dele, que essa questão de desde 2008, a partir da crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, então, no ambiente comercial, a gente viu os países tendo uma tendência mais protecionista, seja pela incidência de tarifas, seja pela incidência de medidas não tarifárias. Então, isso tudo demonstra uma medida de proteção frente a crises econômicas. E, na sequência, o Léo colocou muito bem a eleição do Trump, que marca o início de um marco social diferente, um marco ambiental diferente, político, um líder internacional que
não tinha tanta delicadeza para tratar desses assuntos. Então, o mundo todo, olhando para essa postura de liderança norte-americana, acabou, entre aspas, descuidando um pouco de certas questões. Então, em 2020, quando nós vemos a preocupação mundial pelas questões raciais, marcada pelo episódio do George Floyd, quando nós vimos aí em 2019, em 2020, o mundo preocupado com a questão das queimadas na Amazônia e com a questão das queimadas na Austrália, nós vimos que o mundo ainda estava preocupado com essas questões ambientais, mesmo que o maior líder mundial ia numa corrente contra esse aspecto, né, ambiental, social. Nesse episódio, nessa contextualização, em que a gente tem o Trump como representante norte-americano com esse tipo de pensamento, a gente tem aqui no Brasil a representação do nosso presidente Jair Bolsonaro, que nunca escondeu essa afinidade política, social, ambiental com o Trump. Então, isso vem a refletir a nossa política econômica, a nossa política comercial, que é o que nós vemos com o acordo Mercosul-União Europeia, o que nós vemos com a própria eleição do Biden, que já expressou preocupação com as questões ambientais no Brasil e pediu um posicionamento do nosso presidente em relação às questões ambientais. Então, tudo isso que o Leonardo trouxe é importante para a gente entender como que está sendo essa dinâmica comercial e econômica no Brasil por conta desses acontecimentos. O Leonardo mencionou a questão da pandemia, né, de 2020. Ao meu ver, a pandemia de 2020 foi o marco mais importante que ocorreu no ano passado, porque mudou toda a dinâmica econômica, política, social, trouxe para as organizações a questão de resiliência, como que as organizações se adequaram para as questões do distanciamento social, como que a economia foi impactada, quais foram as primeiras projeções no início da pandemia, como que a economia tem se comportado ao longo do tempo. Então, diferente das outras crises ocorridas no passado, principalmente a de 2008, que o Leonardo fez referência, a pandemia atual, a crise da pandemia atual, ela não tem precedentes. Então, como que essas questões sociais, ambientais, elas ficaram mais fortes? Por quê? Primeiro, pela questão da informação. Muitas pessoas tiveram um certo cuidado em lidar com informações, principalmente sobre um contexto de fake news, um contexto político em que o próprio presidente ele tinha uma tendência a propagar notícias falsas, e também pelo próprio distanciamento social que induziu as pessoas em casa, ter mais contato com a mídia. Então, essas questões, por exemplo, do George Floyd nos Estados Unidos, teve uma grande repercussão justamente pela pandemia, porque as pessoas tiveram contato com a mídia, observaram como que protestos ocorreram em um país que tem uma grande influência sobre os demais. Então, é muito importante falar do contexto da pandemia, do ambiente que a pandemia gerou, que colocou as pessoas em contato com essas questões que até então pareciam ser isoladas. Então, tudo isso acaba induzindo a população, a sociedade civil, a se organizar para debater pautas que até então eram um pouco negligenciadas ou não tinham conhecimento de toda a massa populacional. Dentro dessas questões ambientais que o Leonardo mencionou, eu acredito que a mais importante, pelo menos na pauta brasileira, está relacionada com as queimadas na Amazônia, os desmatamentos. Então, se o Brasil quer manter suas relações comerciais, principalmente nas exportações do agronegócio, o Brasil deve sinalizar aos seus parceiros comerciais que busca medidas para tentar solucionar a questão das queimadas, a questão do desmatamento, porque a gente já tem duas frentes fazendo pressão sobre o governo brasileiro para essa questão. A gente tem agora o presidente Biden, que já manifestou preocupação quanto às questões ambientais, as questões das queimadas na Amazônia, e também ao Mercosul, que no dia 18 de fevereiro, soltou uma nota afirmando que se o Mercosul quiser manter a postura de afirmar um acordo bilateral, o Mercosul vai ter que indicar uma sinalização quanto às questões ambientais, porque a União Europeia vê as exportações brasileiras especificamente como um risco para a floresta amazônica. Então, é muito importante falar sobre isso.
Sobre o Brexit, é interessante porque a gente vê desde 2008 uma certa tendência protecionista dos países. O Léo tinha comentado que os estados têm agido de forma unilateralmente. Então, agora, recentemente, né, desde 2016, que o Brexit, né, que o Reino Unido, ele indica uma vontade de sair do bloco europeu. Isso me parece uma política antiliberal, porque os estudos mostram que a saída do Reino Unido do Brexit tem muito impacto negativo econômico para o Reino Unido. Então, se a gente for, né, não é meu mérito falar sobre isso, porque eu não fiz esse tipo de estudo, mas acredito que nenhum pesquisador ainda fez esse tipo de estudo, mas se for colocar na balança os prós e os contras, é mais prejudicial economicamente para o Reino Unido sair do que ele se manter, né? Então, indica um caminho aí anti-liberalismo. E o que eu quero induzir, né, indagar agora para os ouvintes, é o seguinte: a gente está lidando com uma pandemia, a gente está lidando com uma crise. A gente está lidando com uma crise que afetou as cadeias globais de suprimentos no mundo inteiro. Então, quanto mais os países eram dependentes dessa cadeia global, mais eles foram impactados pela crise. Então, o meu medo é que os países tendem a ter essa tendência, tendem a buscar políticas antiliberais para protegerem o próprio mercado, que é o que ocorreu lá em 2008 na crise dos Estados Unidos. E, por exemplo, quando a gente vê o mercado de agroalimentos, a gente observa que muitos países, no início da pandemia, tiveram posicionamentos restritivos, restringindo as exportações para manter o mercado e manter a oferta nacional. Então, após alguns meses, né, porque a gente ainda está naquela fase de adaptação, de resiliência, que a gente não sabe os efeitos da pandemia, a gente não sabe até quando vamos estar nessa condição de recuperação. O meu medo particular é que os países tendem a se fechar para recuperar a economia. Muito bem colocado, Michele. Leonardo, você tem alguma coisa a comentar? Aí depois eu acho que eu abro para a gente começar a falar mais de 2021 em si, apesar da gente já estar falando, né? Porque é como eu falei antes, né? Todos os assuntos eles são meio emaranhados entre si, né? Tem um emaranhado muito grande. Pode fazer algum comentário e aí depois eu passo a palavra para a Michele novamente. Eu tenho, é interessante. Vou falar muitas coisas para falar, mas vou falar mais desse último, de como os países eles se fecharam em relação às exportações, principalmente agropecuárias, né? Eu fiz um estudo sobre as notificações da OMC ano passado quase inteiro, sobre como que os países estavam notificando, basicamente assim, o que eles estavam fazendo em relação à pandemia, em relação ao comércio internacional. O que a gente esperava ver, né? O que a OMC, assim, o que o ferramental do OMC permitiria a gente fazer, né? Os países se organizarem, né? Como se fosse uma frente, para garantir que todo mundo tenha pelo menos um pouquinho comida, equipamentos médicos, enfim. O que a gente observou, principalmente no começo, que os países se fecharam, isso mesmo que você falou, né? É tão engraçado porque, assim, se fecha de uma forma que não faz tanto sentido, até mesmo para a OMC. Eles fizeram alguns comentários que, assim, basicamente, assim, vocês estão se fechando para todo mundo. Uma hora isso daí não vai dar certo, assim, a gente deveria usar o comércio para ajudar a pandemia do coronavírus, para combater. No começo, bem no comecinho mesmo, os países estavam se fechando para algumas importações vindas de países que estavam bem infectados, assim, né? Mas mais para frente é exatamente isso. Vou fechar aqui, não vou permitir exportação de vários produtos, não somente produtos médicos, mas produtos de comida, enfim. E eu acho que, assim, meio que volta no que a gente estava falando, assim, a forma de lidar com os problemas, né? Talvez a falta de foco, a falta de buscar outras alternativas, né? É interessante. Mas uma nota, assim, mais leve, o que eu percebi nas ondas de notificações da OMC. Agora, para o final, os países eles estão começando a trabalhar junto, falar assim, a gente percebeu que não está dando muito certo fechar as exportações para nós mesmos. Então, a gente vai começar a abrir e a gente está emitindo notas para falar, olha, abrir é muito melhor. Outro resultado também que eu comecei a observar nos artigos que a gente leu para publicar esse artigo, alguns países já sofreram falta de comida, principalmente na África
continente da África, alguns países já passaram fome. Paradoxalmente, países que também dependiam bastante dos wet markets também estão passando bastante fome, que imagino que deva ter travado tudo. A forma de como a gente lida com os problemas, né? Mas, enfim, não teve precedente. Eu acho que a gente está aprendendo. Como a Michelle disse, algumas pautas que estavam esquecidas, elas vieram à tona, a gente está prestando atenção e está pensando como lidar. E o coronavírus, a gente, no começo, lidou de uma forma, não sei, vamos ver os dados desse ano aqui, mas talvez a gente está indo para uma forma melhor de se lidar. Acho que duas colocações muito importantes que você colocou aí, Leonardo, a questão de que a gente está aprendendo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente já vai começar a pegar agora nesse próximo bloco, né, de perspectivas para o ano de 2021. É que exatamente, será que realmente poderíamos dizer que que esse ano de 2021 para frente a gente estaria num ano de esperança, em que a gente está em que a gente está talvez fazendo coisas de maneira mais racionais, tá ponderando outras coisas em que a gente talvez não ponderaria antes. Então, por exemplo, a questão da interdisciplinariedade nas disciplinas, ou também a discussão do uso da internet, da informatização, né, dos processos, dos estudos, dos bancos de dados, enfim. Só que, por outro lado, também, né, em contraponto, principalmente em relação ao Brasil, a gente tem essa política ali de gestão da pandemia, né, que a gente vê que claramente estamos desconectados com o que se deveria fazer com relação à gestão da pandemia, né? Isso mostra claramente com os dados de vacinação que a gente está tendo agora. Então, a campanha de vacinação está sendo muito lenta no Brasil, sendo que o Brasil tem capacidade de fazer uma campanha de vacinação referência no mundo, né? E seria apenas uma questão de gestão de vacina. Nesse contexto, Michelle, passo a palavra para você, por favor. Então, em relação a essa questão da gente ter demorado a ter um posicionamento político, enfim, elaborar um plano nacional de vacina, está muito associado ao negacionismo que a gente teve no início da pandemia, né? A gente demorou a ter um reconhecimento de que era grave, de que isso podia trazer problemas grandes para a economia, e de fato ocorreu. Até então, porque os nossos governantes, eles queriam preservar a economia, mas atualmente o que a gente vê é que os países que lidaram com o plano emergencial mais rápido, eles tiveram mais sucesso em retomar as atividades econômicas, e foi isso que não aconteceu aqui no Brasil, justamente por esse negacionismo. Outro ponto que eu tenho uma opinião forte sobre isso é que a melhor política fiscal que a gente tem para a retomada da economia é a vacina. Então, se a gente não tem um plano de vacinação consolidado, sólido, se a gente não tem a posição da população para manter as políticas de distanciamento, o uso da máscara e tomar esse cuidado até que toda a massa populacional seja vacinada, os efeitos tendem a ser piores, né? A gente pode até sofrer com uma terceira onda aí de infecção. Ao meu ver, a melhor política que a gente tem que fazer é correr atrás dessa vacina, vacinar a população para que a economia seja retomada de fato. Principalmente porque o principal setor na economia pela pandemia é o setor de serviços, que é um setor extremamente importante para a retomada da economia. Então, se as pessoas elas têm o temor ainda de ter contato com outros por conta da doença, esse setor, transporte, viagens, enfim, tudo vai ser afetado. Nessa questão da interdisciplinaridade, tem surgido uma expressão nova nos estudos econômicos, que é chamada epidemiologia econômica, que é justamente a interface entre cientistas econômicos sociais com os cientistas da área da saúde, que incluem saúde humana, saúde animal, meio ambiente. E é muito interessante o desenvolvimento dessa área de estudos, porque quando a gente vai ver, embora não exista comprovação científica que o início da pandemia tenha surgido, né, de um morcego e repassado
para humanos através do contato, acredita-se que esse tenha sido o início da pandemia e essa interdisciplinaridade entre as áreas podem permitir um melhor controle pandêmico, né, se houver um outro episódio similar a esse. Inclusive, não é a primeira vez que isso ocorre. A gente tem aí os casos da influenza, que são casos pandêmicos que ocorreram pelo contato de um vírus que infectou um animal silvestre, depois infectou um animal doméstico, que no caso foi o porco e a criação de aves, e isso passou para humanos. No caso da Covid-19, embora ainda não existam evidências, mas acredita-se que o vírus tenha migrado do morcego para outros animais silvestres que tiveram contatos com humanos nesses wet markets, que o Leonardo mencionou. E o que isso reflete? Qual que é a percepção que o mundo tem a partir da pandemia, né? A gente precisa de ter um controle mais robusto em questões sanitárias. Então, o mundo vai começar, a própria população vai começar a reforçar as questões de qualidade, as questões de sanidade, as políticas higiênicas, justamente para evitar que novos surtos pandêmicos ocorram. É importante para isso, para manter a sinergia entre as áreas, ter um controle mais robusto. É possível até indicar a presença de um sistema emergencial que, por exemplo, como a Covid surgiu na China, um controle que identifique para os outros países que está ocorrendo um problema, para os outros países se adaptarem e evitar essa pandemia a nível mundial. Então, é importante que emerja esse controle inicial. Isso só será possível a partir do reconhecimento dessa interdisciplinaridade entre as áreas. Perfeito, muito obrigada. Leonardo, fazer alguns comentários sobre esse próximo assunto? Eu tenho alguns comentários para fazer. Eu marquei alguns aqui, são muitos. Primeiro eu vou começar falando do Brasil, do ano de 2021, né? Assim, eu acho que uma coisa que vocês duas falaram que é muito interessante é a falta de foco que a gente teve aqui no Brasil no combate, nem no combate ao coronavírus, assim, na escolha de pautas importantes para o país no ano de 2020, enfim. Eu acho que a gente observa, assim, dá para a gente fazer um claro cálculo que houve falta de foco, só porque a gente, assim, uma forma fácil é que a gente não teve de ver isso, é que a gente não tem tanta vacina quanto a gente poderia ter, quando a gente tem capacidade para comprar e tudo mais, né? E assim, passa o ano, né? Vem o carnaval, e a gente vê que a tristeza não tem fim mesmo. A gente alimenta a esperança que a gente vai retomar as estribeiras e tudo se acaba na quarta-feira. Porque, sei lá, enfim, eu pensava que talvez uma mudança nas casas, como a gente viu, traria uma melhoria de foco aqui, né, para o Brasil, mas não é muito bem o que está acontecendo, assim. Como a Michelle falou, assim, a melhor política para a gente ter uma melhoria econômica hoje em dia é a vacina, né, o controle da pandemia. Portanto, deveria ser a primeira coisa a gente se focar nesse ano aqui. E não está sendo, não está sendo. A gente observa, né, em alguns discursos, assim, dos políticos brasileiros, que beleza, assim, a gente vai discutir. Primeira coisa, os presidentes das casas marcaram uma entrevista numa conversa aqui no início da economia e falou: meu amigo, quando que vamos ter o auxílio emergencial, que é importante também, as pessoas elas estão sentindo falta, né? Não é nem questão se vai ter mais, é quando iremos ter. Eles falaram que tem que conversar, tal, mas junto com essa conversa tem que vir algumas outras conversas de anexo, né? Reformas liberalizantes, que beleza, tem a ver com economia e tal, e reforma, sei lá, a pauta dos costumes, né, que a gente viu aí, a patuscada com as armas que teve esses tempos, né? Então tem essas coisas que estão junto, né, desse debate que a gente está tendo, que deveria ser só sobre a pandemia. Essa semana era para a gente discutir mais pandemia, não foi discutido também por causa de uma prisão de um deputado que está sendo discutido lá na casa no STF e no Congresso. E assim, hoje eu acabei de ver uma notícia também que me entristece muito. A compra de vacinas aqui no Brasil, como está sendo feita, para a gente ter uma ideia, né? Que eles estão tentando agora, mas é difícil de acertar. Na compra de vacinas da Índia, em específico. Está sendo negociado com uma empresa que aqui no Brasil está sendo investigada de fraude, porque ela entregou ano passado testes rápidos. A gente pagou e ela não entregou. A gente está tentando comprar delas de novo. Então, sabe,
por mais que exista foco, é um foco muito amplo, coisas que não se interessam agora, de uma forma talvez de baixa qualidade, né? Tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar, que é interessante que vocês falaram, assim, a interdisciplinaridade. Eu acho que aconteceu um comentário muito mais assim, de análise de discurso político e que houve a transformação da pauta da economia versus da saúde. Eu acho que me parece um erro. A economia está andando junto com a saúde, né? A volta da plena saúde tem a ver com a volta da plena economia. E uma pergunta assim que fica é mais num caráter técnico assim do comércio internacional, que eu confesso que eu não conheço muito assim, né? A gente sabe que alguns países, quando existe motivo para tal, eles podem colocar algumas barreiras técnicas, sanitárias, contra alguns outros produtos de outros países, né? Então, eu penso se o Brasil não está andando numa corda bamba, né? Em relação a isso, em não tratar ou ter essa demora de tratar a pandemia, se a gente não está se prejudicando, sei lá, daqui a uns anos, ou talvez nesse ano mesmo. E uma outra parte técnica que eu acabei de pensar, alguns países, eles já estão proibindo a viagem de brasileiros para entrar no país. E imagino que contratos e negociações não ocorram sem, assim, pela internet dá para fazer, mas assim, high stakes, imagino que seja melhor face a face, né? Então eu me pergunto assim, se o Brasil não está se prejudicando agora e depois, assim, sabe, em questão ao comércio exterior, com essa falta de tratar assuntos aqui dentro que talvez resultem em problemas lá fora. E sendo uma economia extremamente dependente, né, desse tipo dessa parte econômica das exportações, principalmente agropecuárias. É muito interessante pegar esse ponto da interdisciplinariedade, porque, em teoria, e na verdade tem muitos estudos, assim, já, e não são tão recentes já, assim, estudo ali de economia da pobreza, por exemplo, economia do trabalho, todos esses estudos ali, eles apontam tantas evidências para coisas que as pessoas às vezes não dão tão valor, por exemplo, a alimentação infantil. Então, por exemplo, a gente ter essa preocupação de questão sanitária, né? A gente tem que ter essa preocupação de questão sanitária, mas o Brasil ainda é um país que ainda tem problema de saneamento básico, né? Então, é interessante essa discussão, porque acaba que a gente não faz uma análise tão simplista assim da economia. Economia é PIB. Economia cresceu, acabou, sabe? Economia. E eu acho importante a gente não ter essa visão tão ortodoxa da economia, porque é necessário pensar outras soluções, é necessário pensar na resolução de problemas mais complexos, porque os problemas eles estão se tornando mais complexos, porque nós estamos tornando os problemas mais complexos. Achei interessante o Leonardo apontar aí que esse negacionismo, essa falta de controle da pandemia no Brasil está refletindo as transações econômicas com o Brasil, as transações comerciais, as transações de pessoas. E no próprio âmbito comercial, alguns setores de carnes já foram afetados por evidências do vírus da Covid-19 na embalagem. Então, por mais que isso pareça algo simples, mas isso pode sim fazer com que os países imponham barreiras ao comércio brasileiro para um setor que é super importante na pauta exportadora do Brasil. Então, o que falta para a gente, no geral, tanto na parte comercial, mas na parte social, na parte das relações diplomáticas também, eu acho que falta o Brasil sinalizar como que ele tem lidado com a questão do Covid, como que ele tem lidado com as questões produtivas, como que as cadeias produtivas têm se adaptado, né? A gente volta naquela questão da resiliência, como que os países têm se adaptado para fornecer um produto seguro do ponto de vista do contágio da Covid, como que os setores têm preocupado com seus trabalhadores nessa questão do distanciamento social. No início da pandemia, a gente viu novamente o setor de carnes muito afetado, muitos frigoríferos afetados por conta do distanciamento social que não foi respeitado. Então, o que falta para a gente mesmo é essa sinalização, essa resiliência, adaptação de todos os setores, setor de serviços, dos setores produtivos, dos setores de exportação, para a gente mostrar que embora esse processo da vacinação está sendo um processo lento, não lento só no Brasil, mas em todo o mundo, até pela alta demanda de vacinas, e as empresas não estão conseguindo atender
todos os pedidos, mas acredito que a gente, né, estamos fazendo até mais do que o esperado, mas a gente tem que sinalizar isso, a gente tem que mostrar que estamos preocupados com as questões de sanidade, com as questões de saúde, e dentro das cadeias produtivas, especificamente, principalmente as cadeias produtivas do agronegócio, apesar de ter ocorrido esse episódio da carne de frango ter chegado nas Filipinas e na China contaminadas com o vírus da Covid na embalagem, o Brasil, ele atualmente é líder nessa questão de sanidade nas cadeias produtivas. O Brasil é um benchmark para os outros países se adequarem. Então, por exemplo, no início da pandemia, o Leonardo mencionou aí que muitos países já impuseram barreiras comerciais para alguns produtos. Eu observei ali produtos, principalmente, né, animais silvestres. O comércio de animais silvestres foram proibidos em muitos países, principalmente vindos da China ou dos países asiáticos. Então, o que isso quer dizer, né? Qual que é a tendência a partir de agora? Dessas cadeias produtivas globais, elas serem mais exigentes em relação a essas questões sanitárias. E nesse ponto específico, o Brasil, ele tem uma liderança. Então, o Brasil pode dirigir um diálogo para os outros países fazerem essas adequações para manter as relações produtivas, né? Muito interessante, muito bom ponto. Eu acho que agora a gente vai encaminhando para o final. Leonardo, não sei se você quer comentar alguma coisa assim rapidamente. Esse negócio de dirigir diálogo que você falou é genial. Eu espero que o Brasil consiga. Ele basta querer e basta empregar pessoas que sejam tecnicamente, sei lá, capazes de fazer isso. A gente vai ver se vai acontecer, né? Se eles vão empregar as pessoas certas para fazer isso, vão ter o foco. As instituições brasileiras, alguns setores produtivos são muito bem organizados no Brasil. Então, isso pode ser uma vantagem, né, para o Brasil retomar. Até porque, ano passado, em 2020, o agronegócio brasileiro teve exportações recordes. Então, isso é um indicativo de que o Brasil, pelo menos no setor agro, tem seguido as boas práticas ali para atender o mercado, exceto por esse episódio da carne de frango, né, que foi contaminada. Muito bom ponto. Então, passamos ali por uma recapitulação ali muito breve dos acontecimentos. Vimos a importância da interdisciplinariedade, né? Na importância de todos os fatos ali sendo desencadeados por outros fatos que desencadeiam consequências enormes, tanto econômicas quanto sociais, quanto ambientais, porque tudo está interligado. E terminamos aqui no ano de... Terminamos não, né? A gente está aqui ainda, né? Continuamos no ano de 2021, com essas perspectivas Então, muito bom ponto da Michelle, a questão de sinalização, mostrar que a gente quer fazer, quer mudar, que a gente está disposto a fazer as coisas para manter uma relação, para conseguir se manter economicamente, se manter um país ali que tem um grande potencial para ser líder. E a partir disso a gente chega aqui nos encaminhamentos finais. Então, estamos aqui agora, né, conversando sobre as perspectivas do ano de 2021. E eu gostaria de ouvir vocês agora sobre o ano de 2021 e os próximos anos, né, que virão. A gente sabe que ainda a gente tem muita coisa a se fazer, né, principalmente gestão da pandemia, gestão de problemas primários ainda, que tem muita coisa a ser resolvida ainda no Brasil e no mundo, só que justamente, inclusive eu cito o livro da Lilian Schwartz, que ela escreveu do Quando Acaba o Século XX, e ela fala que justamente a pandemia do coronavírus foi um ponto marcante para que a gente tenha realmente uma mudança a qual caracteriza o término de um século, ou seja, não é um término simplesmente temporal, ou seja, a gente terminou o século XX ali em 2000, né? Agora, efetivamente, né, a gente estaria terminando o século XX para entrar possivelmente numa nova era, tomar decisões melhores, fazer políticas externas melhores e repensar nossos hábitos, priorizar algumas pautas. Agora seria o momento dado essas circunstâncias todas, seria o momento de realmente parar para mudar.
Gostaria de ouvi-los, então. Luísa, esse ponto que você colocou no final do século XX, no final do século, o que a gente aprendeu? Eu acho que a pandemia nos fez aprender que as questões, os problemas mundiais, eles não são problemas individuais, porque se a gente quer resolver os problemas do mundo, a gente tem que pensar em soluções globais, não soluções individuais. Até nessa questão da vacina, né? Os países mais desenvolvidos são os que têm acesso à vacina, os países mais pobres nem sequer chegaram no plano de vacinação, nunca vacinaram, enquanto a gente, nos países mais ricos, já estão começando a vacinar a população mais jovem, nos países mais pobres, nem os profissionais da linha de frente estão sendo vacinados. E será que não vacinar os países mais pobres resolve os problemas dos países mais ricos? A resposta é não, não resolve. Por quê? Porque a solução ela é global, ela não é unilateral, ela não é pensando só em resolver os problemas do seu território, da sua população. Então, o que a pandemia vem mostrando para a gente e o que eu espero para os próximos anos é que as soluções passam a ser multilaterais, passam a ser pensadas no âmbito global e não apenas no âmbito nacional. A minha perspectiva ainda para o ano de 2021 vai depender muito do andamento da vacinação. À medida que a população for sendo vacinada, que as pessoas puderem voltar aos postos de trabalho, puderem voltar efetivamente a trabalhar, então a economia vai voltar, né, de forma lenta, mas vai sendo retomada. Então, tudo isso, pelo menos no primeiro semestre, eu não vejo otimismo, porque acredito que grande parte da população, a maioria da população ainda não vai ser vacinada, mas a partir do momento em que isso for ocorrendo, a economia vai começar a ter sinais de que está de fato recuperando. E após esse momento de recuperação, retomando novamente as palavras do Leonardo, é essencial que tenhamos um plano para as reformas estruturais que o Brasil necessariamente precisa. Reforma tributária, administrativa, da Previdência. Então, acho que tudo vai depender de como, no curto prazo, como que essa recuperação vai se dar a partir da vacinação. Perfeito. Leonardo, por favor. Assim, acho que a primeira coisa que eu queria falar, assim, foi muito bom conversar com vocês, porque eu sou um pouco fatalista nas coisas, né? Eu não tinha percebido, eu tinha enxergado a situação de 2020, 2021 de uma forma um pouco diferente. Vocês apontaram que assim, beleza, temos esses problemas e percebemos, portanto, vamos começar a lidar com eles, né? Como eu estava enxergando, era assim, esses problemas apareceram, ninguém está percebendo nada, a gente não liga para isso ainda, está tudo ruim e vai todo mundo acabar. Mas, enfim, foi muito bom conversar com vocês, que, na verdade, assim, existe a percepção que a gente começa a lidar de uma forma que eu não tinha pensado antes. Sobre 2021, sobre o Brasil, né, recuperação econômica, projeções, acho que depende como a gente lida. O que a Michelle falou, depende de como a gente lida agora e depende de como a gente vai lidar depois também. Eu acho que o importante vai ser isso, assim. Eu acho que certas formas de se pensar, não somente no Brasil, no mundo, elas estão sendo colocadas em xeque. Será que funciona? Será que faz bem? Como ela disse, assim, essa forma individual, nacional de se pensar, será que faz bem? A gente precisa perceber aqui, né? E eu acho que o importante que a gente está fazendo hoje, agora, isso é muito importante. A gente percebe pontos diferentes, por mais que não tão contrastantes, mas formas diferentes de pensar, e talvez a gente perceba que existem coisas que a gente tem que pensar, né? A gente tem que perceber. O Brasil tem que perceber que tem coisas que a gente precisa tratar. E a partir do momento que percebe, a gente já começa a pensar como vai tratar. Enfim, tem que perceber e lidar com isso. Depende, a gente vai ter que lidar com os nossos problemas. Se a gente conseguir lidar, vai dar certo. A gente tem que primeiro realmente assumir, né, que tem os problemas e lidar com eles. Muito bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês dois. Foi muito bom, foi muito proveitoso. A gente vê que realmente, mesmo a gente tendo visões diferentes, formações diferentes, vivências, conceitos, opiniões diferentes, a gente converge em muitos assuntos e por esse motivo, esses assuntos são muito importantes e devem ser tratados. Então, eu acho que essa é principalmente a mensagem que a gente deixa aqui como desfecho, né? Que os assuntos, eles têm que ser
levados, eles têm que ser resolvidos, eles têm que ser assumidos, né, para serem resolvidos, e tem uma política ali correta e voltada para o interdisciplinar e para o global. Então, muito interessante. Muito obrigada para as palavras finais de vocês. Queria agradecer também, obrigado. Acho que assim, a exposição da Michelle também foi muito legal, porque essa parte da interdisciplinaridade e como as coisas que não necessariamente são econômicas, elas estão muito ligadas. Apesar de eu ter feito aquele negocinho no começo, eu não tinha percebido muito. Mas vocês falaram aí, eu acho que foi muito legal. Muito obrigado por dar essa visão, né? E é muito legal conversar também, porque assim, a minha formação de RI, o que talvez, não sei se, mas assim, ela é muito estatal, né? Ela é muito assim, o ator único, estatal. Pelo menos no centro que eu me formei. Mas não é bem assim, né? Não é bem não é assim que funciona. Existem outros players, tal. Aquela ideia dos produtores de carne como players e como atores que influenciam fora do Brasil e dão uma imagem para o Brasil, assim, eu tinha noção que existia, mas eu não sabia, assim, sabe, que era tão importante. Então, eu agradeço muito pela contextualização e agradeço também pelo convite, assim, pela conversa legal que a gente teve também. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Michelle, também. Falando obrigado todo mundo. Valeu a todo mundo. Também agradeço o convite. Foi um diálogo bem interessante, é muita coisa que a gente tem que tratar nesse tempo. Eu gostei muito da contextualização que o Leonardo trouxe, porque parece que tudo vem a refletir de alguma forma no que tem ocorrido atualmente. A partir da pandemia, esse contexto histórico vai mudar, então, quando a gente volta no passado e vê o antes e depois, a gente vai observar que muitas posturas antigas justificam atos atuais e que muitas posturas antigas não vão fazer mais sentido atualmente por conta da pandemia. Foi um diálogo engrandecedor. Agradeço a participação, agradeço o convite e espero que, né, igual o Leonardo tinha falado, outros debates como esse, né, que induzem as pessoas a pensarem, a discutirem pontos importantes que vão acontecer, sejam motivados no meio acadêmico, no meio mercadológico, governamental, porque isso é importante para tomar as decisões no futuro. Obrigada pela participação de todos e por aqui se encerra mais uma edição do podcast do jornal Economia Crítica. Até mais!